Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Miguel. A gente hoje, eu gostaria, antes de mais nada, que o senhor se apresentasse aqui para a gente, para o público do É Política, como que o senhor chegou a Brasília agora em 2019. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, um abraço aos nossos telespectadores. Eu, na verdade, acabei optando pela vida pública quando fui secretário de Estado da Administração e Previdência do Jaime Lerner. Depois eu fui vereador de Curitiba, fui deputado estadual algumas vezes, agora sou deputado federal. Eu sou formado em Economia, eu tenho pós-graduação na Federal do Rio de Janeiro em Administração, no MBA, tenho especialização nos Estados Unidos, em Harvard, na Alemanha, no Friedrich Naumann Stiftung. Esse é o meu currículo acadêmico e profissional. Mas é uma vocação. Foi assim que eu decidi entrar na vida pública e ser deputado federal. Então, deputado, eu acho que o nosso foco aqui, a gente vai direto às perguntas com relação à Previdência. Certo. Porque é o seguinte, existe um debate muito grande na sociedade hoje sobre essas reformas, os impactos que elas vão trazer no nosso dia a dia, né? Então, eu vou começar com uma pergunta assim bem básica, que é o seguinte: a reforma da Previdência sai? Olha, eu defendo a reforma da Previdência por princípios. Ela é importante para o Brasil sob todos os aspectos. Isso envolve a vida pessoal de cada um, mas também a nível macro, o país como um todo. Eu diria que hoje a gente tem um déficit de quase 300 bilhões anuais com o custo da Previdência, entre o que se arrecada e o que se paga para quem é aposentado. E hoje a nossa pirâmide, diferente do passado onde tinha muitos jovens, hoje tem mais pessoas com idades do que jovens para pagar a conta de quem se aposentou. E você tem que reformar. Todos os países que têm uma previdência organizada no mundo, que tem alguns países, uma boa parte, que não existe aposentadoria. Mas os que têm previdência, aposentadoria, têm idade mínima para se aposentar, a não ser por invalidez, quando a pessoa se acidenta ou sofre alguma doença. A pessoa tem uma idade aqui, vamos botar que a média é entre 65 e 70 anos. O Brasil é o único país organizado que tem previdência que não tem idade mínima. E você, hoje, tem pessoas que se aposentam aos 50 anos ou menos de idade. É muito novo para alguém em plena capacidade mental, em pleno vigor físico, ir para casa. Ele não vai para casa. Na verdade, ele vai para o mercado novamente, é o emprego de um jovem. Há uma distorção muito grande no nosso sistema e também quem está na iniciativa privada, que são 90% dos brasileiros, se aposentam pelo INSS. E a média é R$ 1.600. R$ 1.600, a grande maioria com R$ 1.000, que é arredondando o salário mínimo, até R$ 5.000 que o INSS paga. No setor público, que são 10% da população, você tem aposentadoria de 30, 40 mil reais, 25 mil reais. Ali há uma situação de a pessoa não contribuir para realmente receber isso. Durante 20 e poucos anos, ela contribui com 10% do seu salário, ou 30 anos, 10% do seu salário, depois durante mais 30, 40 anos ela fica aposentada, recebendo 100% do seu salário. Depois ela deixa uma pensão por 7 a 10 anos, o custo é muito caro. A gente tem que começar a tratar os brasileiros iguais. Há uma questão econômica nisso, mas há uma questão de justiça entre os brasileiros. E além disso, a questão da economia. Se a gente não fizer a reforma da Previdência, a gente vai ter muito menos investimento no Brasil, com esses déficits que nós temos. Nós vamos ter juros que vai subir, hoje está em 6,5%, a taxa Selic, ela pode cair mais ainda se nós tivermos a reforma. Hoje nós temos 14% dos brasileiros desempregados, a tendência é que se aumente, se você não fizer a reforma, quando a gente pode passar para patamares de 5, 6, 7, se fizermos a reforma. Ou seja, isso gera emprego, isso gera renda, isso diminui juros, isso traz investimento, isso abre empresas. Ou seja, a reforma da Previdência é importante sob o ponto de vista da economia do Brasil e é importante também trazer uma questão de justiça, porque não há hoje um tratamento igual entre os brasileiros. Sim. Não, eu vejo uma questão bem, assim, complicada de se tratar, que é a aposentadoria do professor e dos policiais, hoje em dia.
eles se aposentam muito cedo. Como que será essa transição do professor, ou essa regra do professor, do militar hoje, do policial? Veja, são duas categorias muito importantes. O que as pessoas têm que entender é que em nenhum lugar do mundo um professor vai para casa aos 45, 50 anos de idade. Ao contrário, você paga muito bem ele, mas ele trabalha até os 60 e 65 anos de idade normal. Qualquer país civilizado. A questão hoje é que você tem oportunidades especiais, que vai ser discutido na casa, na Câmara, se vão continuar ou não. Ou se todos os brasileiros, independente da profissão, vão ter o mesmo tratamento. Pode ser um gari, pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser uma enfermeira, pode ser qualquer profissão, vão ter o mesmo tratamento. Porque um policial hoje ir para casa aos 50 anos de idade, ele está em pleno vigor físico e mentalmente super bem. O ideal seria que estivesse na carreira, que no final dela ele começa a ir para a parte de inteligência, a parte de estratégia, mas não se aposentar muito cedo. Porque hoje, deputado, ele trabalha 25 anos. 25 anos. Por 25 anos. Porque o que o senhor fala realmente é correto, porque pode ser que ele viva até os 75, 80 anos. Normalmente, e aí ele vai passar mais tempo recebendo esse valor da Previdência do que realmente trabalhando. Não, isso vale hoje tranquilamente para qualquer servidor público. Para qualquer servidor. Eu diria o seguinte, a expectativa de vida de quem passa dos 50 anos de idade é 85 anos. 85 anos. Se você, porque hoje a expectativa é quase 80, se você botar as crianças que morrem ao nascer. A pessoa que tem um filho que nasce morto, que morre até 2 anos de idade, puxa a média para baixo. Mas quem chega aos 50, normalmente a média é chegar aos 80, 85 anos de idade hoje. Então, se a pessoa aposentar aos 50, ela vai ficar 35 anos aposentada, custa muito caro para a sociedade e depois normalmente deixa uma pensão. Por isso é que a Previdência corre risco no futuro de quebrar se a gente não fizer a reforma. Porque hoje a quantidade de pessoas que contribuem para pagar o salário dos aposentados, a pirâmide não é mais uma pirâmide larga, agora é quase que um retângulo. Você tem o mesmo número de pessoas praticamente jovens com idosos. Então a reforma é muito importante e há uma transição. Quem está no caminho não vai ser prejudicado. Então, deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. Nesse primeiro momento, quem serão os atingidos por essa reforma? Por exemplo, o meu caso, digamos, eu tenho mais de 50 anos. Essa reforma atinge as pessoas acima, os homens até 50 anos? Atinge. O que você tem para se aposentar, vamos dizer que falte 2 anos para se aposentar. Então você vai ter mais um para trabalhar, 50% do que falta. Entendi. Então, e a regra é para as mulheres também? Para todo mundo. Para todo mundo? Para todo mundo. Então você, hoje, faltam 2 anos, então você teria que ficar mais 3 trabalhando. Aí, em vez de você aposentar aos 55, você vai aposentar aos 56. Entendi. Ainda assim é jovem. Ainda assim é jovem. Ainda assim jovem. Ou seja, a regra de transição é muito suave, não prejudica ninguém. Eu não vejo problema nenhum da pessoa continuar trabalhando mais 1 ano ou 2. E o Brasil, quem começar daqui para frente, vai começar nas regras novas, onde a iniciativa privada e o poder público vão ter as mesmas regras. E quem quiser receber a mais, vai pagar a mais por isso. Essas regras de transição já estão definidas ou serão discutidas ainda? Não, elas já estão na proposta e, é claro, vão sofrer emendas agora. Muita coisa tende a mudar. A comissão que vai analisar a reforma deve ser instalada agora no final do mês de março ou no início de abril. Agora ela está na CCJ a proposta, que deve começar a analisar. Em mais 1 ou 2 semanas deve ser votada na CCJ. Aí essa comissão é que recebe as emendas, discute aquilo que é para modificar ou não, que tem várias propostas que vão aparecer para modificar, e depois vai a plenário. A expectativa é que você vote na Câmara até o final de maio, início de junho, que depois vá para o Senado. Seria bom nós termos um paranaense lá. O senhor será o nosso representante nessa comissão, deputado? Na comissão, sim. O PSD, que é o partido do qual eu faço parte, está me indicando para fazer parte da comissão da reforma da Previdência. Até porque eu já tenho uma experiência na área. Eu fui secretário de Estado da Administração e Previdência do Paraná. Fui eu que criei a Paraná Previdência. Então eu tenho um pouco de conhecimento
nessa área. E também é uma questão histórica, né? Meu pai foi ministro da Previdência algumas vezes do Brasil. Em 98, ele fez uma mini reforma da Previdência. Sim. E por um voto não foi implantada a idade mínima. Foram 307 votos, precisa de votação qualificada, era 308 mínimo, faltou um voto. Se a gente tivesse idade mínima, o Brasil já seria outro hoje. Economicamente falando, estaria muito melhor do que está hoje. Uma questão aqui também que foi me passada, que é a questão do trabalhador rural. Como que fica o trabalhador rural nessa transição, nessa mudança dela? Veja, o trabalhador rural, o agricultor, até o meu pai ser ministro, não se aposentava. Foi meu pai que criou o Poder Rural no Brasil. A proposta que tem lá hoje, que vai ser debatida, é se ele vai passar a contribuir ou não, com um valor pequeno de R$40 mensal. E a proposta do governo é que ele tenha daqui para frente uma contribuição e também um tempo maior para se aposentar. 62 anos de idade a mulher. É diferente do homem da cidade. Urbano. Mas, de qualquer maneira, vai ter também uma regra de transição e uma proposta diferente. Essa área vai ter muita crítica e vai ter muita proposta de modificação. Mas alguma coisa vai mudar. Eu acompanho e acompanhei algumas aposentadorias de trabalhadores rurais. O grande problema deles é a comprovação do trabalho na terra. Essa comprovação, ele sempre encontra dificuldade em comprovar isso. Não, eu diria que a comprovação hoje era muito simples. O sindicato dava e o dono da propriedade dava um atestado. Até há uma discussão se houve muitas fraudes aí. Era muito simples. O sindicato rural dava o atestado e onde ele trabalhava, se não fosse proprietário, também dizia que trabalhava lá. Era muito simples. Mas, de qualquer maneira, a tendência é de haver mais controle para que as pessoas que realmente são agricultores que sejam aposentadas, não pessoas da cidade que dizem que são agricultores e consigam se aposentar. Então vai ter uma regra específica para que ele comprove, é isso? Sim, como há hoje, só que não vai ser mais o sindicato que vai dar esse termo. E como que vai funcionar, que também é uma coisa que tem se discutido muito, esse sistema de capitalização? Hoje o brasileiro não tem compromisso com a contribuição individual para a sua aposentadoria, ele faz parte de um bolo. Então, vamos pegar um promotor, alguém do Poder Judiciário ou da Assembleia Legislativa, ele tem um salário, vamos dizer, de R$25 mil. Ele contribui durante 10 anos, ou durante 30 anos, com 10% do seu salário. Depois ele se aposenta com salário integral, com esses R$25 mil que eu falei. Só que ele não contribuiu para receber esse valor. Proporcionalmente, ele não teria direito a isso. O resto da sociedade é que vai pagar essa diferença. Porque hoje é o salário que ele tem no final da carreira, o que ele vai receber. Sim. E ele fica 30, 40 anos aposentado, ainda deixa uma pensão, recebendo 100% do seu salário. Quem paga é a sociedade. Isso daí, não há uma conta específica para isso. Entendi. Com as novas regras, se ele quiser receber esses 25 mil e não os 5 mil do INSS, que vai ser o teto, ele vai ter que pagar uma capitalização para ele receber no futuro. Entendi. É uma espécie de plano de... É como se fosse um fundo. Um plano de previdência próprio. Um plano de previdência próprio, tá certo. Bom, deputado, aqui dentro do nosso estado, a gente tem também uma grande controvérsia na questão da aposentadoria dos governadores. A gente vê, por exemplo, a vice-governadora ficou 8 meses no governo reivindicando uma aposentadoria de R$30 mil. Isso vai acabar. Isso vai acabar. O próprio governador Ratinho Júnior já enviou para a Assembleia um projeto de lei acabando com as aposentadorias. Claro, quem se aposentou não está aposentado. Mas daqui para frente... É uma regra que daqui para frente, então. Daqui para frente. Daqui para frente. Daqui para frente. Então, isso não vai ter mais. Realmente, essas situações que são privilégios, tem que acabar. Eu acho que é isso que o Brasil quer. Ele não quer que o deputado trabalhe 4 anos e se aposente. Tem direito a uma aposentadoria. Ele não quer que... A Assembleia Legislativa do Paraná já não tem, as câmaras de vereadores não têm.
Mas o que quer é isso, quer acabar com grandes salários pagos pelo contribuinte sem haver realmente uma prestação de serviço para isso, uma contribuição para isso. E nesse caso da aposentadoria dos governadores, ela vai ser extinta. Outra coisa que outra pergunta é a seguinte, por exemplo, eu recebo um benefício do INSS, minha esposa faleceu, eu tenho direito, vou ter direito à pensão dela ou não? Não, você vai ter que optar. Vou ter que optar? Você não pode acumular. Não vai poder, mas não. Hoje é possível, né? Hoje em alguns casos é possível. Hoje em alguns casos é possível. Mas na realidade, isso é uma situação esquisita, porque são duas suas. Aí você fica com uma só e recebe dos dois. Verdade. Está errado. Tá errado. No mundo todo isso não ocorre. O Brasil tem umas situações, como tinha, e não tem mais por causa dessa reforma que o papai fez em 98, que a filha do militar, se ela não casasse, ela recebia. Então, normalmente ela... Não casava? Não, ela casava, mas não oficialmente, Não e ficava recebendo até fazer 70, 80 anos de idade. O pai morria aos 70, daí passava para a filha, que depois... E tinha esses penduricários que não faz sentido existirem. Não, se a gente for somar isso, é um bolo de dinheiro que não acaba mais. Não, é um custo para a sociedade muito grande. E quem paga, normalmente, é o mais pobre. Deputado, no nosso tempo aqui é curto, quero te agradecer a tua presença aqui. Quero dizer que para você que o É Política está aberto para você. Muito obrigado, Guilherme. Você é um bom amigo. Você, para mim, é um cara muito especial. Quero que você continue na sua vida política, terá sempre meu apoio e o apoio da É Política. Quero que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes aí. Eu quero dizer que esse tema é polêmico da reforma da Previdência, mas ele é necessário e é importante. Muita gente é radicalmente contra, eu vejo o pessoal do PT, do PSOL lá na Câmara, não interessa se o assunto é bom ou ruim, eles são contra de qualquer maneira. E usam argumentos realmente que não são verdadeiros para atacar a reforma. Mas ela é muito necessária para o Brasil, ela vai melhorar nosso país, ela vai gerar renda, vai gerar emprego, e não tem problema nenhum um brasileiro trabalhar até os 62 ou 65 anos de idade, que é a proposta. Um forte abraço a todos, contem comigo em Brasília. Pessoal, É Política, semana que vem vamos conversar sobre empreendedorismo. Grande abraço.